Chegamos à terceira parte das nossas aulas sobre implantação de um sistema de gestão ambiental dentro desse nosso grande curso de Sistema de Gestão Ambiental, ou SGA. Então, nas duas primeiras aulas a gente falou da importância do ciclo PDCA e do MASP, que é o Método de Análise e Solução de Problemas, que são duas ferramentas da administração. Mas o sistema de gestão ambiental, particularmente os da ISO 14001, são fortemente alicerçados tanto no ciclo PDCA quanto no MASP, ou seja, alicerçado em duas ferramentas da administração. Falei para vocês também a importância de vocês memorizarem, né, esse modelo que traça muito bem como que é o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental, ok? Bom, então é importante salientar a necessidade de observar na estruturação de um sistema de gestão ambiental que existem interrelacionamentos entre cada subsistemas. Os subsistemas são aqueles que a gente falou na aula anterior, né, requisitos legais, treinamento, comunicação, controle de documentos, controle de processos, entre outros. Ou seja, a gente não pode pensar neles isolado, mas interrelacionado. Então, em virtude disso, subsistemas de treinamento, controle de documentos, de registros, auditorias, apresentam maior nível de abrangência dentro do sistema de gestão ambiental. Então, são considerados extremamente críticos. Uma organização tem a liberdade e flexibilidade de definir seus limites, podendo optar pela implementação da norma ISO 14001 em toda a organização ou atividades específicas. Então, é o que eu comentei nas primeiras aulas da unidade 1 a respeito da diferença entre a certificação de produto e de processo. Então, o sistema de gestão ambiental é uma certificação de processo. Guardem isso, certificação de processo. Ou seja, tu define o caminho a percorrer, mas não há exigência quanto ao desempenho. Tá? Lembram daquele corredor, né? Então define o caminho. Então define os seus limites, define as atividades que julgam importante e não precisa ser para toda a organização. Quando tiver o certificado do sistema do SGA, tu vai ver lá o escopo, né? Então, quais são as atividades da empresa que estão realmente certificadas pela ISO 14001? Então, no caso que a implantação seja conduzida em uma unidade operacional ou atividade específica, políticas e procedimentos podem ser utilizados, de outros setores, podem ser utilizados a fim de atender os seus requisitos, desde que estejam aplicáveis às unidades em questão. Então, como é tudo interrelacionado, as políticas que tu vai usar e os procedimentos desenvolvidos em um setor podem auxiliar o outro setor e vice-versa. Então, o que é o procedimento operacional? Lembrem dessa palavra, procedimento. Procedimento, o que é? A forma de conduzir determinado processo. Tá? É um procedimento. Operacional tem a ver com operação. Então, o procedimento operacional, a forma como tu vai conduzir determinadas operações numa empresa. Aí a gente vai ter o procedimento operacional relacionado com o sistema de gestão ambiental. Então, o procedimento operacional, ele vai responder algumas perguntinhas, que também é uma ferramenta da administração. Se vocês procurarem na literatura a respeito do 5W2H, tá? Então, por exemplo, nesse modelo aqui de um procedimento, área, por exemplo, setor de produção, processo, tarefa, recolhimento de resíduos do setor, quem vai fazer, definir responsabilidade, fulano de tal, quando? Ao final do dia, pela manhã, no início da tarde, depende de cada atividade. Onde? No setor de produção, na portaria, no restaurante da indústria, no setor de tintas, vai depender de onde for. Atividades como? Então aí a gente começa a descrever as atividades.
funcionário vai recolher o material, vai levar em um automóvel ou em um carrinho de mão ou em qualquer outro veículo, entre aspas, vai despejar em tal lugar. Então, as atividades é o como fazer, resultados esperados e a normalidade, o que fazer. Então, a gente vai trabalhar nas próximas aulas as fases do sistema de gestão ambiental. Então, a gente trabalhou essa ideia, né, onde estamos, aonde queremos chegar e como chegar até lá. Tá? A gente vai falar isso melhor nas próximas aulas. Lembrando para vocês se inscreverem nos nossos canais no YouTube. É super importante porque à medida que surgir um vídeo novo, vocês serão comunicados, ok? Agradeço a atenção e até a próxima aula.